Olá pessoal, hoje estaremos concluindo o primeiro capítulo do livro A Festa da Redenção. Vamos iniciar com o subtítulo Está Consumado. Está consumado se encontra no livro de João capítulo 19, verso 30. Basta, está concluído, mas espere um pouco, ainda não acabou. Depois deste brado, Jesus ainda tinha muito o que fazer. Não estava tudo resolvido como gostaríamos de acreditar. Consumado, sim, a lei e a morte incessante dos animais inocentes que davam mais alguns dias de alívio para os pecadores. Iniciado, no entanto, o sacrifício inaceitável à razão humana, mas que concede de uma vez por todas a liberdade tão sonhada. Acabava o pacto provisório de Deus com a humanidade. A aliança que concedia um relacionamento à distância com Deus chegava ao fim. E a lembrança obscura de um Deus misterioso, como também a saudade do Deus Pai, daria lugar agora ao reencontro entre o ser humano e a sua fonte primária de vida e sentido existencial. Está consumado e de agora em diante o pacto da esperança vigente até então torna-se a antiga aliança. E o novo bate às portas, a nova aliança. A fé finalmente recompensada. O novo concerto que se concretiza na poderosa voz que mais adiante estronda. Toda autoridade me foi dada. Mateus 28, verso 18. Sim, exatamente para isso já apontavam as Escrituras. O novo chegou. Isto significa a concretização do que é definitivo. Está consumado é o véu, e o véu foi rasgado de alto a baixo. Marcos 15, 38. A negra nuvem do pecado e da autossuficiência humana é, enfim, dissipada. Por meio do seu sangue, Jesus nos levou além do véu da separação entre Deus e a humanidade. Deus estava agora à vontade para voltar ao jardim da comunhão com seus filhos. O sacrifício perfeito, imolado, e assim que este sacrifício é aceito, inicia-se um novo pacto que traz de volta o Deus Pai e o ser humano Filho à comunhão. Jesus estava pondo um fim no interminável inverno existencial a que os homens se submeteram. Todos os que estavam perdidos no vazio de uma busca frustrada por liberdade encontram resposta para o coração. O sacrifício do Cordeiro Imaculado inutilizou o tabernáculo construído para sacrifícios e rituais imperfeitos e reergueu o edifício da adoração em espírito e em verdade. Jesus trouxe de volta a conexão do Espírito Santo com o espírito humano sem interrupção, sem mediadores, sem ministério. Aliás, sem mistérios. Deus já não estava mais impedido de passear entre nós e de nos inspirar, nos influenciar e nos amar como filhos. As profecias messiânicas se cumpriram. A sombra tornou-se substância em Jesus. A presença de Deus tão aguardada é devolvida ao espírito humano na voz do primogênito que mais adiante ressuscitou e diz: recebei o Espírito Santo. João 20, verso 22. E assim o amor é restituído ao coração humano. Tudo ganha um novo sentido e em fé o homem adentra a nova criação. O brado está consumado de Jesus em João 19:30 não finalizava sua obra, antes dava início. Jesus estava pondo um fim de fato a todo esforço inútil da religião em tentar reconciliar o homem com Deus e adentrando as profundezas da morte, nos transportou para a vida. Paulo afirma ousadamente em sua carta aos Gálatas, no capítulo 3 e verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele foi feito a própria maldição, o castigo, a maldição da lei. Ele assumiu o lugar de réu. Ele quebrou a maldição que impediu o nosso regresso à vida
e abriu as portas para que as bênçãos nos alcançassem de cheio. Jesus tomou para si as consequências de transgressão da lei, sem, no entanto, nunca tê-la transgredido. Ele identificou-se com um homem criminoso contra Deus, contra o seu semelhante e contra a criação do Pai. E isto significa Jesus assumindo todas as sequelas físicas, emocionais e espirituais, temporais e eternas, de se rebelar contra o bem, a luz e a justiça. Um ato que teve um momento visível diante dos olhos dos homens e instantes invisíveis no mundo espiritual. Para que o som da alegria fosse restaurado no nosso coração, Jesus sentiu profundamente o som da angústia, da inimizade contra Deus, o som da solidão. Ele foi saudado com a música fúnebre da morte eterna. A sua ressurreição, porém, devolveu ao nosso coração e à nossa vida o som festivo da volta à casa do Pai, a festa da redenção. Boa dádiva e dom perfeito. Tiago 1:7. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Muita gente vê Deus como um ser ambíguo, que não relutaria em executar algumas maldades com a obscura intenção de demonstrar o seu amor, mesmo que para isso ele tivesse de se aliar e contar com a colaboração do seu inimigo. Quantos de nós já não ouvimos falar: olhe, Deus é amor, mas cuidado, ele também é justiça? Em um tom que nos fez sentir ameaçados, aparenta algo como se o bem e o mal fossem duas faces de um mesmo Deus. E isso é terrível. É o mesmo que dizer que Deus e Satanás são a mesma pessoa. Evidentemente está claro que esse pensamento é infernal, difundido pelo próprio Satanás. Jesus Cristo, que é a própria imagem de Deus, proclamou de forma veemente que o ladrão é quem rouba, mata e destrói. Deus dá a vida e vida em abundância. João 10, verso 10. Jesus disse certa vez: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Noutra ocasião, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Assim sendo, quando ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ele estava falando em nome do Pai. Como um filho de Deus, Jesus estava mostrando que tipo de obras o Pai realiza. E Deus não utiliza o mal como uma ferramenta para disciplinar os seus filhos. João 4:34, João 6:38, João 10:10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1:5. Consciência de pecado versus consciência de justiça. O pecado é uma doença que corrói o coração e a vida, e a consciência de pecado desperta os mais deprimentes pensamentos acerca de nós mesmos, de Deus e do nosso futuro. A consciência de pecado é a fonte do fracasso e da derrota e surgiu com a queda, quando o homem se tornou participante da morte espiritual. Assim, o pecado sempre vai despertar um senso de queda, de impotência e de indignidade. A justiça de Deus, no entanto, restituiu o que a humanidade tanto anseia: ser livre da consciência de pecado. Somente o amor e a justiça poderiam sarar o nosso coração e nos devolver a consciência do quanto somos apreciados por Deus. A natureza divina nos é restaurada quando nos tornamos a própria justiça de Deus. O sangue de Jesus purifica o nosso coração e uma nova consciência, a consciência da obra de Cristo e o seu significado para a nossa vida, passa a nos dominar. A consciência de justiça fortalece o coração e restitui o senso de dignidade diante de Deus e superioridade diante do pecado e das circunstâncias.
A redenção em Cristo é a solução. Ela restaura o espírito do homem como um espírito dominante. O homem deixa de ser um escravo e passa a dominar sobre tudo o que subjugava. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Já não estamos debaixo da lei que aponta ao pecado. Estamos sim protegidos pela lei que nos livra de pecar. O amor é o novo código que guia o coração dos filhos e um novo estilo de vida nasce da realidade da nova criação do espírito humano. O novo coração transporta agora a natureza de Deus. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Tiago capítulo 1, verso 25. Justiça e juízo, a abundância da graça e o dom da justiça. O Deus que é amor é justo, e isso quer dizer que ele é absolutamente isento do mal e da injustiça. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Salmos 89, verso 14. Ele é justo e nada contrário ao seu caráter e natureza prevalece em sua presença. É por isso que ele nos fez a sua própria justiça em Cristo, para que sejamos dignos de permanecer em sua presença. Não há meio termo nisto. Um pecador não pode permanecer diante dele, porque o pecado é do mal e das trevas. É oposição à sua presença. Deus é luz, nele não há treva alguma. 1 João capítulo 1, verso 5. Que comunhão pode haver entre o Deus Santo e o homem pecador? Ou como expressa Paulo, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Deus não nos criou para sermos punidos por sua justiça, mas para sermos favorecidos por ela. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, verso 4, versão NVI. O pecador escolheu se aliar ao mal e inevitavelmente atraiu o juízo reservado para punir o mal e os obreiros do mal. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Romanos 1,18. Tornamo-nos alvos do juízo de Deus por causa do pecado que decidimos abraçar. E assim ficamos debaixo da mesma condenação preparada para o diabo e seus anjos. Para que não fôssemos banidos da sua presença santa e consumidos pelo fogo do juízo, Jesus desceu ao lugar dos reclusos e Deus o disciplinou com a ira que seria o nosso castigo. Jesus se tornou o que Paulo descreve em sua carta aos Coríntios, pecado, 2 Coríntios 5:21. O que aconteceu com ele foi o que Isaías relatou antecipadamente. O castigo que nos dá a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Por juízo opressor foi arrebatado. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Isaías 53, versos 5 e 8. Um presente maravilhoso você e eu recebemos de Cristo, a justiça. E com a justiça recebemos também a dignidade e o poder para lidar com o mundo, com a carne, com o pecado e com o diabo como vencedores. Nos fundamentos da justiça, Deus transformou o homem, outrora espiritualmente morto, e em uma união com o diabo, numa nova criação, participante da sua própria natureza. Esta natureza de Deus só se torna um fundamento para a vida quando conhecemos esta verdade e somos libertos para assumir, por meio da fé, o senhorio do amor sobre nós e através de nós, até que
uma pessoa receba esta justiça e conheça a revelação desta verdade, o diabo e o império das trevas dominam sobre ele. O pecado, o medo, o senso de indignidade, a doença são seus senhores. Quero lhe dizer algo. Deus proveu um caminho para que você tenha como chegar sempre ao triunfo, à vida abundante, a uma vida cheia do Espírito Santo. Sempre que você olha para Deus por meio de Jesus, Ele está amando você. E isto lhe faz correr para os seus braços. Em Cristo você pode vencer o mundo e enfrentar as circunstâncias desfrutando os direitos e privilégios de um filho de Deus e vivendo um profundo relacionamento com o Pai e com o seu reino, sendo assistido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e pelos seus anjos. Assuma a nova natureza de um filho de Deus e tenha a certeza de que os seus pecados foram perdoados, a sua dívida quitada e de que coisa alguma ou alguém pode separar você do amor de Deus. Você pode estar certo de que ninguém tem direito de lhe cobrar pelo seu passado ou pelos pecados que ficaram para trás. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Gálatas 3, verso 13. A igreja não tem entendido esta verdade e tem adiado a redenção para uma época após a morte. Muitas de nossas mensagens, muitos dos nossos hinos adiam a tão maravilhosa festa da redenção para o futuro. Porém, veja isso. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5,17, na versão NVI. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça tornam-se capazes de usufruir seus efeitos imediatamente. É na terra que recebemos a dádiva da justiça, é aqui que começamos a reinar em vida. Uma pessoa não pode estar na família de Deus e na família do diabo ao mesmo tempo. Um homem não pode estar em Cristo e continuar sendo pecador, tendo a natureza que produz pecado. Deus não somente nos perdoou, mas também nos deu uma nova natureza. É a nossa responsabilidade exteriorizar esta natureza por meio de um tipo de amor que é, de fato, um estilo de vida. Nova natureza. Venha a nós o teu reino. A humanidade tem procurado na psicanálise, nos livros de autoajuda e na ciência meios que possibilitem a fé do homem em si mesmo, viver sem medo, encontrar o sentido da vida, vencer as mazelas das emoções e da mente e ser senhor sobre as circunstâncias. Este é o grande desejo da população. Métodos e receitas simples ou complicadas têm sido ensinadas por filosofias e religiões, mas as pessoas continuam dominadas pelo senso de incapacidade e inferioridade diante dos problemas, das circunstâncias e das investidas do inimigo. Jesus promoveu o reencontro entre nós e o amor de Deus e os atributos do bem que não encontravam mais um lugar entre nós. Voltaram ao nosso convívio, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Salmos 85, verso 10. A justiça restaura a paz entre o homem e Deus. Esta paz que inunda o coração e a mente está acima do que a razão pode definir como racional e explicável. Justiça, pois pela fé temos paz com Deus. Romanos 5, verso 1. O Mestre revelou aos homens um relacionamento com Deus de pai e filho. Isso era possível para Jesus, porque ele tinha a mesma natureza do Pai. O seu espírito estava unido à fonte. A comunhão não havia sido quebrada pela rebelião da cobiça humana. Os fariseus se escandalizaram quando Jesus se apresentou publicamente como Filho de Deus. Como poderia ele chamar Deus de Pai? Ao chamar a si mesmo de Filho de Deus, a mensagem que Jesus transmitia
é que ele se parecia com Deus, que era semelhante ao Altíssimo, íntimo do Criador. O povo via Deus como um Senhor inalcançável, o Deus infinitamente superior ao mísero ser humano. Um Deus que, ao que se sabia, não era íntimo dos humanos de forma alguma. Jesus veio e nos apresentou o Deus Pai e ainda mais falou-nos sobre o quanto ele está profundamente interessado em reatar o relacionamento com a humanidade. Jesus se relacionou com o Pai com liberdade e sem timidez. E porque ele nos justificou com a sua justiça, esse mesmo privilégio é compartilhado com o homem no momento em que nasce de novo e recebe o Espírito Santo. A justiça restaura a presença do homem perante Deus e na sua presença somos livres para o adorar, intrépidos contra as trevas, senhores sobre o diabo e governantes nos parâmetros da justiça. Assim como Jesus, assumimos o senhorio sobre as obras das trevas que antes nos escravizavam. A consciência de pecado, de indignidade, de inferioridade é desarraigada e já não há medo. A intrepidez que Jesus teve em seu andar terreno é inspirada no coração da pessoa que se torna justa com a sua justiça. E este senso de justiça significa permanecer na presença de Deus sem culpa, sem medo ou condenação. Jesus não teve medo de Satanás. Ele foi ousado diante da morte, diante da doença, diante das circunstâncias, diante do medo. Do mesmo modo, o justo não tem senso de inferioridade na presença das trevas. Ele é Senhor. Ele domina com a clareza, com a destreza de Cristo. E no seu coração, antes indiferente ao sofrimento crônico do mundo, agora reflete a compaixão e o interesse de Deus. A consciência de justiça é o fundamento para a fé. Viver pela fé é um estilo de vida digno dos justos. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. A menos que Deus seja a nossa fonte existencial, não teremos fé para vencer o mundo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Quando o homem se torna a justiça de Deus em Cristo, ele recebe o reavivamento da fé em seu coração. E isso significa que nós, mesmo em meio ao mais terrível ataque do inimigo, podemos levantar as nossas mãos ao Senhor, reconhecendo quanto Ele nos ama, declarando nosso amor e nossa confiança nele. Porque foi criado parecido com Deus, para ser como Deus, o ser humano deveria naturalmente viver o mundo sobrenatural da fé. Porém, a consciência de pecado rouba-lhe a fé e o condiciona a viver na dimensão da dúvida. Ao tentar utilizar os recursos espirituais do reino de Deus, se deparará com a fraqueza de um pecador. O governo humano é uma extensão do governo de Deus. O homem é uma autoridade delegada por ele. E como participante da natureza de Satanás, o homem jamais poderia agir em nome de Deus no momento que a justiça é restaurada, o domínio perdido é também restaurado. O que Jesus fez, a sua obra, o seu sangue, nos faz digno de ser o que Deus disse que seríamos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: dominai. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez uma oração ao Pai, pedindo a restauração do homem à perfeita unidade com Deus. Unidade de Pai e Filho. João 17 e 23. Mas noutra ocasião, ele também orou pedindo: venha a nós o teu reino. Mateus 6,10. Como podemos perceber, Jesus orou acerca de coisas que se concretizaram quando ele, na sua morte e ressurreição, nos fez a justiça de Deus, a natureza de filhos e a autoridade do reino.
A responsabilidade de governo que Deus colocou sobre os homens dos homens não é jugo de opressão e escravidão. A voz de Jesus ecoa e pode ser ouvida e entendida em fé. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. O profeta messiânico Isaías declara: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Isaías 9, 6. Que governo é este que veio sobre os ombros de Jesus? É o governo humano sobre a terra, a administração divina delegada à humanidade. Por isso, Jesus declara a todos os oprimidos e sobrecarregados: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, verso 29 e 30. Porque o jugo que Jesus está oferecendo é suave? Porque o seu fardo é leve? Porque se encaixa perfeitamente em você, é a responsabilidade de domínio que o Criador projetou e lhe deu vida. A vida no sentido de Cristo. Manassés Guerra, 2004. E aqui nós concluímos a parte 1 do livro A Festa da Redenção.